Graças a Deus. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz do nosso Senhor esteja convosco. Temos lutado contra diversos grupos. Essa é a batalha do cristão. Lutar contra diversos grupos e ensinamentos, que foi dito que algumas pessoas, umas cairiam pela direita, outros pela esquerda, mas os eleitos de Deus, eles permanecem no centro do caminho, porque eles estão na verdade do dia. Na verdade do dia. Então, por permanecer, amados, com a palavra do Senhor, somos provados a cada dia. De um lado você tem unicistas, de outro lado você tem trinitários, dualistas que creem que existem dois deuses, politeístas. Nós estamos na palavra do Senhor, amém? Então, quando você permanece nela, você não quer saber o que está te atrapalhando. Porque agora você tem o óculos da palavra, ungido pelo Espírito da verdade do Senhor. Bem? Para um pequeno texto, para um pequeno culto, quero ler para os irmãos aqui em João 17, João 17, 17, onde está escrito: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Senhor Deus e Pai Celestial, obrigado pela verdade, Senhor. E a verdade é a tua palavra, meu Deus. A tua palavra ela não pode estar na direita, não pode estar na esquerda. Ela não se contamina, Pai. Ela permanece no centro. Oh Deus, obrigado por isso. Obrigado pelos meus irmãos. Pai Santo, no final de história que estamos vivendo nesse momento, Senhor, nos ajude mais uma vez. Perdoe-nos, Senhor. Eu oro nesse momento, ó Deus, por cada enfermo. Apresento a irmã Tiana, o Nésio diante de Ti. Senhor, eu peço que o Senhor dê saúde à sua serva, para que ela possa estar cuidando, Senhor, do irmão Nésio. Porque, ó Deus, é muito fácil as pessoas observarem as outras, comentarem às vezes sobre a outra, mas não estão vivendo aquilo que outra pessoa está vivendo, Deus. Mas o Senhor nos conhece, Pai. O Senhor conhece o sentimento, o Senhor conhece a intenção dos corações. Tu é o conhecedor de todas as coisas, Pai. Então eu peço nesse momento que o Senhor permaneça, Pai, dando sabedoria à irmã Tiana, para que ela possa continuar, ó Pai, essa difícil tarefa. Mas sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E apresento também cada irmão, irmã, a tua igreja, Pai. Os irmãos da cidade de Itapuí, cada irmão da cidade de Itatiba, minha família aqui de Jundiaí, aonde estiver um eleito do Senhor, Pai. O Senhor possa, ó Deus, como a tua palavra disse, acampado, Pai,
seus anjos acampados ao redor daqueles que o amam e o temem, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. João 17:17. Santifica-os na tua verdade. Não é santifica-o, é santifica-os. É mais de um. São muitos filhos de Deus. Esse a quem o nosso Senhor Jesus Cristo está pedindo ao Pai, santifica-os na tua verdade. Que verdade é essa? Ele disse, a tua palavra é a verdade. Amém? Então, como que nós vamos ter essa proteção de Deus, essa santificação, se não estamos na verdade? Então, quando nós começamos essa pequena palestra aqui, eu disse para vocês que Deus não está na direita, não está na esquerda, Ele permanece no centro do caminho. A verdade sempre estará no centro. A tua palavra é a verdade, Senhor. Então não deixe esse evangelho hoje tentar enganar você com o nome de William Branham, onde eles têm ali quadros do profeta e uma mentalidade onde os ensinamentos deles dizem que Jesus é Deus, é o próprio Pai. Nós sabemos de que forma Jesus é Deus. Sabemos de que forma Jesus é o Filho de Deus. Porque nós estamos naquilo que Jesus disse, santifica-os na tua verdade. Estamos na verdade. Ele disse, a tua palavra é a verdade. Amados, então se você está na doutrina correta, você está na palavra. Se você está na doutrina correta, você está na verdade. Então esse Deus, ele abrirá para você essa cortina para que você possa enxergar a realidade da palavra de Deus. Isso é para poucos. Algumas pessoas são enganadas nesse trajeto. Então, se Jesus estava pedindo ao Pai, ele não estava pedindo para ele mesmo. Existe um ser acima de Jesus, ao qual ele se suplicava, ao qual ele se entregava. Esse tal a quem ele se entregava, ele disse, a verdade é do Senhor. A palavra é do Senhor. Então nós temos que estar na mesma palavra, na mesma verdade. Então quando eles afirmam que Jesus é Deus, William Branham diz, o Espírito Santo é o Pai de Jesus. Deus é o Pai de Jesus. William Branham, você não crê na mensagem que William Branham trouxe. William Branham não trouxe uma mensagem dele. Eu creio na mensagem do profeta. William Branham ele trouxe a mensagem de Deus. Deus passou essa mensagem através de seu filho e seu filho entregou ao mundo. E o eleito de Deus nesse último tempo captou aquilo e trouxe para os eleitos nesse tempo final. Então você sabe essa diferença. Esse mundo religioso chamado mensagem, eles não podem enganar você.
Porque agora você sabe que a verdade tem prevalecido. Paulo nos disse em Romanos 8,16, ele diz, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos ou clamamos, Abba, Pai. Então Paulo está dizendo que existe dois espíritos. Um é o espírito de escravidão. Paulo diz, vós não recebeste esse espírito. Então você não pode ser escravizado pelas denominações. Você não pode ser escravizado pelo espírito romano. Porque existe um outro espírito que está em você. O espírito de adoção de filho. Então, esses filhos de Deus, revelados na palavra, eles não aceitarão outra coisa que não vem de Deus. Porque eles não receberam esse espírito de escravidão. Eles são pessoas ou um povo liberto. Liberto pela palavra do Senhor. E por que você recebe essa palavra de libertação? Em Gálatas capítulo 4, versículo 6. Ele diz, e porque sois filhos, é por isso que você não recebe espírito de escravidão. É porque vocês são filhos. E por ser filhos, ele diz, Deus enviou aos vossos corações o espírito de seu filho, que clama, Abba, Pai. Papai. Então, se vocês, somente os filhos, aqui em Gálatas capítulo 4, versículo 6, está dizendo para você, somente os filhos de Deus, eles vão receber o Espírito que estava no Filho de Deus. Deus enviou aos vossos corações, filhos, o Espírito de seu Filho, que é o Espírito Santo que estava nele. O Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então, filhos de Deus, eles conseguem entender essa separação. Filhos de Deus conseguem entender essa diferença, onde o mundo religioso, chamado mensagem, não entende. Mas por que eles não entendem? É porque eles recebem o espírito de escravidão. Eles não podem receber o espírito de revelação. É um espírito de escravidão. Um espírito religioso. Um espírito do qual eles não sabem a quem eles estão adorando. É por isso que colocam em Jesus um título, de qual ele disse, esse título não é meu. Eu sou o Filho de Deus. Os demônios sabiam que Jesus era o Filho de Deus, mas os religiosos não sabem, não entendem, porque o Espírito está escravizando. Não tem como as cortinas ser abertas para que eles possam enxergar. Mas aqui em Gálatas, aonde está dizendo que é porque vocês são filhos de Deus, e Deus enviou em vossos corações o Espírito de seu Filho. Então o Espírito que veio no primeiro filho, no filho mais velho que é o Senhor Jesus Cristo, é o mesmo Espírito que vem nos filhos. Então, se outras pessoas não terem a mesma revelação que você,
Se elas não atingirem esse mesmo grau de entendimento que você chegou, é porque não é filho. E quando a verdade ela atinge os filhos de Deus, aquilo liberta. E quando aquilo é liberto, quando você é liberto dessas coisas, aí começa a ser mostrado a você que existe realmente essa diferença que os outros não veem entre Jesus e seu Pai. A mensagem e aqueles que dizem seguir a mensagem. Existe a mensagem que está no centro, que é a mensagem de Deus, que é a palavra de Deus. E existem as mensagens, ou a mensagem paralela. O que é uma coisa paralela? É uma coisa que está do lado. A mensagem paralela, ela está do lado direito ou do lado esquerdo. Porque ela é paralela. Ela não pode estar no centro. Ela está nas laterais. Somente quem está no meio pode enxergar o que está à esquerda ou o que está à direita. Amém? Você olha do lado esquerdo, numa estrada, você consegue ver a paisagem do lado esquerdo. Você olha do outro lado, tem outra, porque você está no centro. E quando você está no centro do caminho, você entende porque Jesus orava ao Pai. Porque Jesus era filho. É o Filho de Deus. Por isso que o profeta nos ensina. Aí você diz, mas ele já morreu. O mensageiro ele pode ter saído de cena. Mas se a palavra que ele deixou está viva, está aqui, o ensinamento continua. Então quem é o Pai de Jesus? Jesus é Deus? Mensagem O Caminho de Volta. O irmão Brano disse, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é o Espírito Santo. Você observa que William Branham separou. Ele não está dizendo que Jesus é o Espírito Santo. Mas o Senhor Jesus Cristo é o nome do Espírito Santo. E Deus, o Espírito Santo, colocou o seu nome em seu Filho. Pai, manifestei o teu nome aos homens. Tu és o Pai dos Espíritos. Então, quando Jesus manifestou o nome, foi quando o anjo disse a Maria, chamará seu nome, Jesus. Então ele manifestou o nome do Pai. Porque Espírito Santo não é o nome de Deus. Espírito Santo é o que Deus é. É um Espírito que santifica. O Espírito que estava no Filho. O que estava em Jesus era o Espírito Santo. Por isso que era Jesus em Jesus. E quando você é batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, você agora é Jesus. E quando você recebe o batismo do Espírito Santo, agora está repetindo em você o que aconteceu com Jesus. Agora é Jesus em Jesus. Porque você recebeu o batismo. Aí você nasceu de novo com esse nome. Quando você nasceu na tua família, você recebeu o nome da tua família. E quando você recebe o nome Jesus,
aí o proprietário desse nome, ele desce em você para te conduzir à palavra, para te conduzir no caminho. Mensagem à revelação de Jesus Cristo. William Branham diz: Jesus não poderia ser seu próprio pai. Tampouco, se ele tivesse um pai além do Espírito Santo, então ele seria um filho ilegítimo. Jesus não tinha um outro pai além do Espírito Santo. William Branham está nos dizendo que se Jesus tivesse um outro pai além do Espírito Santo, ele não seria o filho legítimo de Deus. E vocês foram gerados pelo Espírito. Nós somos gerados do Espírito Santo. Então você tem que saber quem que é seu pai, porque você foi gerado dele. Entende? Porque o espírito de escravidão não pode estar sobre você. É porque vocês são filhos. E por ser filho, Deus enviou em você o mesmo Espírito que estava em Jesus, que era Deus mesmo. Não foi isso que nós lemos em Gálatas 4:6, voltando aqui de novo? E porque sois filhos. O seu vizinho, ele não pode impor algo sobre você, porque você não é filho dele. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, ou o Espírito que estava em seu Filho. Porque Jesus tinha o Espírito dele e mais o Espírito Santo. Paulo está deixando você entender que agora é Jesus em Jesus de novo, nesse tempo que você está vivendo. Em Romanos, novamente, onde nós lemos, recapitulando, ele diz: porque não recebeste o espírito de escravidão, fiquem despreocupados. Se você é um filho legítimo, o espírito de escravidão, o espírito do engano, o espírito de Satanás, esse espírito não pode envolver você. Ele pode tentar colocar alguma mancha para que você não entenda o plano de Deus. Mas ele não pode possuir você, tomar posse de você. Porque o Espírito que estava em Cristo é o mesmo que vem nos outros filhos. O Espírito de adoção. Graças a Deus. Então Jesus não poderia ter um outro pai a não ser o Espírito Santo. William Branham continua na mensagem, a revelação de Jesus Cristo, ele diz: o Espírito Santo o concebeu. E ele disse que Deus era seu pai. Assim, o Espírito Santo e Deus, o profeta disse, isso é Mateus 1,18. O Espírito Santo e Deus têm de ser a mesma pessoa. Ou
Jesus teve dois pais. Isso fortalece o cristão. Isso é o alimento da alma. Isso é o alimento do descanso. Sabe quando você chega do serviço cansado? Ou você está trabalhando, você não vê a hora do almoço? Por que você almoça? Porque aquilo ali é para fortalecer o teu corpo. Para você terminar a segunda etapa da jornada de trabalho. Então estamos aqui numa etapa, numa jornada, num trabalho espiritual nessa vida. E você está se alimentando da palavra pura de Deus, para fortalecer seu corpo e espírito. Para que você possa continuar a jornada. E quando você se alimenta corretamente, você não vai correr o risco de ter uma anemia espiritual. Porque você tem um alimento balanceado, que é o alimento da palavra, que é a palavra de Deus sem contaminação. Mensagem expectativas. Mombrana disse, agora, nós não temos dois Espíritos Santos. Há apenas um. Há apenas um Espírito Santo. Esse Espírito Santo é quem? Esse Espírito Santo é o nosso Pai espiritual. É o nosso Pai. É aquele que nos alimenta. É aquele que está aqui alimentando seus filhos. É por isso que o nome El Shaddai significa aquele que tem seio, aquele que alimenta, aquele que amamenta, aquele que está aqui para fortalecer seus filhos espiritualmente. Porque a jornada é longa, a jornada é pesada, a batalha é grande. Você tem que estar bem alimentado. O alimento do centro do caminho. Não é uma mensagem paralela. Não é uma mensagem quase igual. Não é uma mensagem polida. A pessoa, às vezes, ela tem a mensagem, todos os sermões de William Branham, digamos assim, em sua mente. Ela tem uma mensagem natural, uma mensagem fabricada. Uma mensagem fabricada não pode fortalecer seu corpo espiritual. Tem que ser a mensagem do Espírito. Tem que ser a mensagem do dia. A mensagem da hora. Mensagem guiados pelo Espírito Santo. O profeta nos diz: agora, não há dois Espíritos Santos. Há apenas um Espírito Santo. Ele disse, isso está certo? E o mesmo Espírito Santo, então é o mesmo Espírito Santo hoje, se é o mesmo. Jesus não teve dois pais. Jesus não era seu próprio pai. Jesus teve um princípio. Quando você vai crescendo no conhecimento da palavra, você consegue entender o porquê os unicistas afirmam que Jesus é seu próprio pai. Porque tem mensagens, tem Bíblia, onde Jesus disse, eu e o Pai somos um. Então isso
As pessoas elas podem pegar mensagem de William Branham e mostrar certos parágrafos para você. Mas essas pessoas são escravas, estão escravizadas. Aí nós já abrimos algumas mensagens de William Branham, onde ele esclarece isso. Ele disse, Jesus e Deus, eles eram um, porque Deus habitava nele. Você e Deus se tornam um, você e a mensagem, você e Deus são um, porque Deus está em você. Por que se torna um? É porque Deus ele tem que ter a plenitude sobre você. Deus tem que ter o controle sobre você. Não pode ser você mais, agora é só Ele. É um. É Deus pensando, é Deus agindo, é Deus fazendo um. É por isso que ele disse, eu e o Pai somos um. É um só que tem que prevalecer. É um só que tem que controlar. É um só que está no controle. Guiados pelo Espírito. O profeta diz, o mesmo Espírito Santo. Não há dois Espíritos Santos. Há apenas um. O mesmo Espírito Santo que levou Simeão a testificar isso, tem guiado você aqui esta noite. O mesmo. O mesmo Espírito Santo que guiou Simeão. O mesmo Espírito Santo que guiou os apóstolos. O mesmo Espírito Santo que estava guiando seu filho, habitando em seu filho. O William Branham está dizendo para você, esse mesmo Espírito Santo, ele tem guiado você aqui hoje, ou aqui esta noite. Talvez as pessoas estavam na igreja. E o Espírito Santo tem guiado essas pessoas da igreja aquela noite. Deus não leva você aonde ele não pode ir. Aí você entende. Deus pode ir à casa de jogos? Não. Então não é ele me levando. Deus pode ir a bailes? Não, né? Então não é ele te levando. Isso é profundo. Então quando você está no lugar que você sabe que aquele lugar não está agradando a Deus, não foi Deus que te levou até lá. Porque o profeta está dizendo que o mesmo Deus que tem guiado os outros filhos, tem guiado você. Deus não vai guiar você a uma casa de prostituição. Então você observa que tem um outro espírito te guiando. Porque não existe dois Espíritos Santos. Existe o espírito da escravidão. Que a pessoa acha que tudo ela pode fazer. Acha que ela pode ir no cinema, porque o profeta foi. Mas o profeta de Deus tinha um propósito. Você tem? Mensagem expectativa. Agora, não há dois Espíritos Santos. Há apenas um Espírito Santo. Isso mesmo. Apenas um Espírito Santo. E aquele mesmo Espírito Santo que levou Simeão, ou Simeão, a crer que não morreria até que visse o Cristo do Senhor,
É o mesmo. Aquele mesmo Espírito Santo que levou Simeão a crer que não morreria até que visse o Cristo do Senhor. É o mesmo. Não existe dois. Não existe dois Jesuses, filho, se tratando do Filho de Deus. Sabemos que existem milhares de Jesus. Mas quando se torna do unigênito que Deus habitou em plenitude, não são dois. Os dois Jesuses que o profeta nos ensinou é o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai, habitando em seu Filho, Jesus. Amados, não temos desculpa hoje. Se sabemos que o Pai, o nosso Pai, está aqui, o Senhor está aqui, Ele está aqui para nos guiar. Deus não estaria aqui se não houvesse filhos dele ainda. Então temos que ter muito cuidado quando nós tratamos algum irmão, conversamos com algum irmão, para não entristecer. Lembra do culto que tivemos? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Então, quando você entristece o Espírito Santo de Deus, você não está entristecendo o seu irmão, você está entristecendo o Espírito. Você está entristecendo o Pai que está nele. Temos que ter cuidado. Quando você está entristecendo o Espírito Santo, você está cortando a comunhão dele com você. Quando aquele irmão que tem o Espírito Santo não está conectado com você, é porque aquele espírito já não se sente bem do seu lado. Mensagem: a base fundamental para a fé. O profeta nos ensina, ele nos disse. Agora, ele disse, se referindo ao nosso Senhor, depois que eu for, o Pai virá na forma do Espírito Santo e estará em vós até o fim do mundo. E o que eu faço, fareis vós também. Jesus estava dizendo que o Espírito Santo estava nele sem medida. Jesus estava dizendo que aquele Espírito só podia vir no povo, nos eleitos, na semente. Quando isso? Ele diz, depois que eu sair daqui. Depois que eu me for. Aí o Pai virá na forma do Espírito Santo. Porque agora o Pai estava na forma de seu filho. Estava no corpo de seu filho. Está entendendo? Ele estava numa outra forma. Você, quando vai fazer um pão, você coloca ele em uma forma. Mas antes dele estar naquela forma, ele era apenas... não tinha uma forma ainda. E Deus estava assumindo a forma, ou a forma de seu filho. E agora em nós, ele vai vir na forma do Espírito Santo. E estará em vocês. Até quando, Senhor? Ele diz, até o fim do mundo. Esse até o fim do mundo é até o final da última era da igreja. Quando essa última era, quando a palavra terminar, quando o último eleito entrar e for treinado na mensagem, aí se dará o rapto. Mas o Pai está com você, Jesus disse, todo este tempo, ensinando você tudo.
ensinando você como se livrar desses espíritos paralelos que estão tentando tirar o foco da palavra que está em você. E quando esse espírito está em você, ele precisa produzir algo. Aí Jesus termina, o irmão Branham termina dizendo essas palavras de Jesus. Que o Espírito estará em vós até o fim do mundo. E o que ele vai fazer em vós? O William Branham disse, Jesus dizendo, e o que eu faço, fareis vós também. O que Jesus fez? Aí você pode dizer, Jesus curou enfermo. Não. Jesus abriu os olhos do cego. Também não. Jesus ressuscitou o morto. Também não. William Branham diz, Deus é curador em Cristo. Deus é salvador em Cristo. Eu continuo dizendo, e Deus ressuscita através de Cristo. Tudo é Deus que faz, não era Jesus. É aquele que estava na forma que estava fazendo. Aí agora você entende um pouco melhor onde Jesus está dizendo. E o que eu faço, vós também fareis. Fareis vós também. Então, o que Jesus fez? A única coisa que Jesus fez foi sair de cena. E nem o homem nenhum consegue sair de cena, na verdade. É Deus que tira o homem de cena. Deus que mostra o plano e o homem sai de cena. Então a obra que Jesus fez foi essa. É sair e deixar o Pai agir. É ser obediente. Se você é obediente à palavra de Deus hoje, você está fazendo a obra de Jesus. Você está sendo igual a Ele. Os filhos são iguais. Se você não está questionando a palavra hoje e você está crendo nela, está se cumprindo em você o que Jesus disse. E o que eu faço, fareis vós também. As obras do Espírito têm que estar fluindo através de você. É Ele que nos leva em tudo que precisamos. João 14, 26, está escrito, mas aquele Consolador, quem é o Consolador? O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Você tem que estar nesse nome. Você tem que estar batizado nesse nome. Você tem que estar registrado nesse nome. Porque o Espírito Santo virá nesse nome que está registrado na palavra. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então é uma obra do Espírito. É uma obra do Espírito libertador. O espírito de escravidão não vai conseguir ter acesso sobre isso. João 15, 26. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede de meu Pai, ele testificará de mim. Então o Espírito Santo, observa isso. Então, amados, Deus dá testemunho de Jesus e Jesus testemunhava quando ele estava aqui na terra do Pai. Jesus é o mesmo Deus,
e Jesus é a mesma pessoa, é um dando um testemunho do outro. Eu não posso dar testemunho de mim mesmo, porque o testemunho próprio não é válido. Mas eu posso dar testemunho de um irmão. Um irmão pode dar testemunho da minha pessoa. Mas agora aqui Jesus estava dizendo, ó, mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do meu Pai, do Pai, o que vai acontecer? Jesus disse, ele testificará de mim. Então não sou eu que estou dizendo que Jesus é o Filho de Deus. É o Espírito Santo que está testificando dele. Porque vocês são povos, pessoas libertas pela palavra de Deus. João 16, versículo 7. Jesus disse, todavia, digo-vos a verdade. Digo-vos a verdade que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. Amém? Graças a Deus. Então, amados, fiquem despreocupados, porque é uma promessa de Jesus, que quando ele saísse daqui, esse Espírito de verdade viria, para nos guiar na palavra de Deus, para nos limpar de toda a incredulidade, para nos purificar na verdade do dia, no entendimento do dia. Então, se ele está aqui, foi porque isso já foi avisado de antemão, para que os filhos de Deus se apercebessem disso. Então estamos descansados. Quando afirmamos que Jesus não é o próprio Pai, estamos dizendo que Jesus não podia enviar ele mesmo. E Jesus está nos dizendo aqui que ele enviaria outro. E esse outro, que é o Pai, está aqui, nos preparando para nos levar ao encontro de Jesus, porque agora a mensagem, a palavra está selada no entendimento, no coração dos filhos de Deus. Então os filhos de Deus têm que permanecer na verdade. Somente a verdade. Para encerrar, no mesmo versículo que começamos, João 17:17, santifica-os na tua verdade. Eu creio que o eleito está santificado, ou está se santificando, porque é Deus fazendo uma obra. Observa o que Jesus está dizendo, ó, santifica-os, está pedindo para Deus fazer. Santifica-os na tua verdade. Qual verdade é essa, Jesus? Ele diz, Pai, a tua palavra é a verdade. Então Deus só pode santificar você na palavra dele. Você só pode ser santo se você estiver na palavra dele. Porque é uma obra que ele tem feito. Amém? Graças a Deus. Deus é maravilhoso. Deus conhece seus filhos. Então apenas, amado, descansa nisso. Porque houve uma promessa. Houve uma promessa de que Deus viria e ele está no nosso meio, mudando nossas naturezas, mudando nossos pensamentos, para que possamos um dia estar ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos guarde, que Deus dê uma noite de domingo, uma semana abençoada, de livramento a cada um de vocês. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.